Abra sua Bíblia conosco, para juntos estarmos assim, ouvindo aquilo que Deus tem para falar conosco. Livro do Gênesis, capítulo de número 2, no seu versículo de número 7. Gênesis, capítulo de número 2, versículo de número 7, que vai nos dizer o seguinte: E formou o Senhor Deus, o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. E agora vamos aqui ao versículo de número 15, que diz assim: E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden, para lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Louvado seja o Senhor. Nós sempre paramos para nos perguntar, sempre nos preocupamos com o nosso futuro, para onde nós vamos. É sempre uma preocupação da vida do ser humano saber para onde ele vai, qual será o seu destino. Se realmente, quando morrer, haverá uma outra vida? Tem outra coisa além desta vida que nós vivemos? Sempre nos perguntamos. Mas também é interessante nós sabermos de onde nós viemos. De onde nós viemos. A ciência, ela tem uma teoria. O que é uma teoria? É algo que nós supomos, mas que não tem uma base concreta para comprovar. Por isso é uma teoria. A teoria da ciência é que o ser humano ele veio do macaco através de uma evolução. Isso é a teoria da evolução. É correto? Pode-se afirmar? Não. Se é uma teoria, não tem como afirmar. Já nós que conhecemos a palavra de Deus, nós acreditamos na criação. Aquilo que a Bíblia nos diz no livro do Gênesis. Quando Deus cria todas as coisas, no versículo 26 do capítulo 1, ele vai dizer: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ou seja, Deus cria. Ele cria o homem. Ele traz à existência esse ser. Deus ele vai fazer o homem em duas maneiras, ou em duas etapas. Primeiro ele cria o espírito. O espírito do homem é criado à imagem e semelhança de Deus. Por isso ele vai dizer: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. O que é que Deus cria? O espírito, à sua imagem e semelhança. Nós temos em nós o caráter de Deus. Ou o homem que Deus criou, o Adão, ele tinha esse caráter inicialmente. O caráter de amor, de bondade, de benignidade, de paciência. Era o caráter que ele devia trazer para toda a sua geração. Havia esse caráter nele. Ele cria o ser humano com essa maneira. Depois ele vai formar o homem. E como é que ele forma? A Bíblia vai dizer no capítulo 2, versículo 7. O homem do pó da terra. Por isso que Salomão, quando ele escreve a Eclesiastes, ele vai dizer que o homem, quando morre, o pó volta à terra, de onde veio. E o espírito volta ao Senhor que o deu. Ou seja, o espírito é dado por Deus porque proveio dele. O Senhor criou dentro dele. Nós somos criados dentro de Deus. De dentro dele nós somos criados,
façamos, como ele disse, o homem à nossa imagem, é o espírito ali. Depois ele forma o homem. E depois de formar esse boneco, um molde de terra, de barro, ele vai soprar nesse homem o espírito. E quando ele sopra o espírito entrando em contato com o barro ali naquele instante, que já havia se transformado em carne, a Bíblia vai dizer que então ele passa a ser uma alma vivente. Ou seja, a junção de espírito com carne dá origem à alma. A alma é o seu cerne. A alma é os seus pensamentos. A alma é os seus desejos. Isso é a alma. E qual a finalidade da alma? A finalidade da alma é levar você à adoração. A finalidade da alma é fazer com que você tenha um relacionamento com Deus. A finalidade da alma é que você viva neste mundo. Por quê? Os seres celestiais são criados com base no Espírito. São seres celestes. Eles habitam nos céus, eles não podem habitar na terra. Por isso eles vêm, são mensageiros. O nome anjo vem de mensageiro. Eles fazem aquilo que lhe é ordenado, eles trazem a mensagem de Deus e voltam para o seu habitat natural, que é o reino dos céus. Já os animais que foram criados por meio da palavra do Senhor, quando Deus ele cria todas as coisas, ele dá ordem àquilo que havia sido criado para poder produzir. Ele diz à água: água produza seres aquáticos, peixes de diversas espécies, e a água começa a produzir todo tipo de espécie de peixes. O Senhor diz à terra: terra, produza árvores que produzam sementes. Terra, produza animais, crie animais. E da terra começa a brotar os animais, começa a brotar as árvores. Os animais não podem ir aos céus, porque eles são terrestres. Só que o homem é diferente. O homem tem duas naturezas. O homem tem a natureza celeste e a natureza terrena. Deus ele forma o espírito do homem da natureza celeste e a carne do homem da natureza terrestre. E entre a alma, entre o espírito e a carne, tem a junção da alma. E por isso o ser humano ele poderá habitar nos dois mundos, tanto viver aqui na terra como viver no reino dos céus. Porque o reino dos céus é onde Deus está, onde os seres espirituais estão. E nós também poderemos habitar nesse reino dos céus se em nós estiver essa natureza. E como é que nós adquirimos essa natureza? Quando vencemos o pecado. Esse pecado ele veio através de Adão. Deus deu uma ordenança a Adão, dizendo: Adão, você pode comer de toda árvore. Toda árvore. Menos a que está no centro do jardim. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Dela você não pode comer, porque no dia que você comer, você vai morrer. Ele deu uma ordem. A ordem foi dada a Adão. Adão, por sua vez, transmite essa ordem a Eva, sua esposa, porque no momento da criação do homem, Eva não estava presente. Ela veio a ser formada depois, quando o Senhor olha para Adão e diz assim: não é bom que o homem viva só, far-lhe-ei uma adjuntora, que lhe seja idônea, que conviva com ele, que compartilhe com ele dos seus sentimentos. A partir daquele momento, Eva é criada e Adão transmite a Eva a ordenança que Deus havia dado. Adão era o cabeça. Adão era aquele que detinha autoridade na casa. Eva, ela é enganada pela serpente e ela come. Mas veja que quando você lê o texto, você vai ver que Eva come e nada acontece. Aconteceu. Por quê? Porque ela recebeu uma ordem de Adão. Então ela estava debaixo da autoridade de Adão. Ela come, mas nada acontece. Então ela pega desse fruto, vendo que nada acontece com ela, e leva a seu marido. Quando ela chega ali,
com o fruto na mão, ele estranha. Você não vai ver o texto mencionar, mas você pode perceber, como qualquer diálogo que você tem com alguém que chega, que faz alguma coisa que você disse que não era para fazer. Você estranha e você retruca, você reclama, você fala. Só que ela vai e diz, olha, eu comi. Nada aconteceu. E a Bíblia diz, ela dá ao seu marido e ele toma e come. E na hora que ele come, a Bíblia diz que ambos, os olhos de ambos, são abertos e veem que estão nus. Veja que eles só passam a ver que estão nus depois que Adão come. Porque Adão recebeu uma ordenança do Senhor. Disse a ele, não coma. Mas ele desobedece e ele come. Ele come desse fruto. E a partir dali ele consegue enxergar e ver que estão nus. Eles estavam nus? Não. Eles não estavam nus. Como assim eles não estavam nus? Não, eles tinham as vestes. Deus não criou o ser humano e deixou ele pelado lá, de qualquer maneira. Eles tinham as vestes. Vestes, como o salmista vai dizer, que Deus nos veste com vestes de glória. Essas são as vestes que eles tinham. Vestes de glórias. Eram vestes espirituais. Vestes essas que nós vamos ter. Nós vamos ter, porque a Bíblia diz que nós teremos um corpo glorificado, semelhante ao de Jesus Cristo. E essas vestes estarão sobre nós. Essas vestes espirituais, vestes de glória. Nós vamos recuperar aquilo que Adão perdeu. Nós vamos ter aquilo que Adão perdeu lá no Éden. Então eles veem que estão nus. E ao ver que estão nus, a Bíblia diz que eles vão juntar folhas de figo, e eles vão fazer como se fosse uma vestimenta ali para cobrir as suas partes íntimas, para esconder. Eles escondem através daquelas folhas. E eles percebem que Deus está chegando e eles se escondem atrás de algumas folhas, de algumas árvores que ali estão. Eles estão escondidos porque Deus chegou no jardim. Deus começa a chamar Adão porque era costume. Deus está sempre junto com Adão. E Deus está chamando Adão e Adão não responde. Mas pela insistência de Deus chamar, porque Deus já sabia o que tinha acontecido, Adão, ele de trás da moita ali, da árvore, ele vai dizer, Senhor, estou aqui, estou escondido porque estou nu. E o Senhor pergunta, como é que você sabe que você está nu? Quem te disse? Você comeu da árvore que eu lhe proibi? Ele disse, Senhor, foi a mulher que tu me destes. E o Senhor pergunta, mulher, por que fizeste isso? Ela disse, foi a serpente que me enganou. Na hora do pecado, tá tudo bem. Mas na hora que é descoberto, as pessoas geralmente tentam achar alguém para culpar dos seus erros. A gente sempre quer achar alguém para encobrir os nossos erros, encobrir os nossos pecados. Queremos sempre achar alguém, um bode expiatório, para nos livrarmos dos nossos erros. Mas não teve jeito, todos foram punidos ali. A serpente, a mulher, o homem. E foram expulsos do jardim. Perderam a oportunidade de viver no paraíso de Deus. De estar no descanso do Senhor. Porque Adão ali tinha tudo. Tudo que ele precisava tinha no jardim. Tudo. Todo o alimento e principalmente a presença de Deus. Ninguém sofreu tanto como Deus. Deus, ele tinha prazer de estar com Adão. Deus tinha prazer de estar ali sempre conversando com Adão, dialogando. Ele queria esse relacionamento. Deus, ele quer um relacionamento com você. Deus, ele quer estar junto de você. Deus, ele quer estar perto de você. Deus, ele quer conversar com você. Deus, ele quer ouvir a sua voz e ele quer que você ouça a voz dele. Ele quer, assim como você tem um relacionamento com uma pessoa normal, uma pessoa que você ama, Deus, ele quer ter um relacionamento com você porque ele te ama. Ele ama você. E ele tem um grande cuidado, um grande zelo pela sua vida. Ele quer estar perto. Mas
Isaías vai dizer: o que separa o homem de Deus é o pecado. O pecado é que tem separado a humanidade de Deus. E a humanidade, ela não quer reconhecer que está errando, ela não quer reconhecer que está pecando. Ela até quer os benefícios de Deus, mas não quer reconhecer. Não quer. Eu quero o que Deus pode fazer por mim, mas eu não quero Deus. É isso que a humanidade quer. Ela quer os benefícios de Deus, mas não quer Deus. Ela quer o que Deus pode fornecer, mas não quer obedecer. Não quer estar debaixo da obediência. Eva e Adão perderam a oportunidade de terem uma vida plena com o Senhor. Morreram espiritualmente e perderam a chance de estar ali no jardim. O jardim que era a representação do reino de Deus ali. Por quê? Por que a representação? Porque o jardim tinha tudo que a gente precisa. No céu não falta nada. Tem tudo que nós precisamos. O jardim tinha a presença de Deus. Nos céus tem a presença de Deus constante. Então ali era uma representação dos céus. Deus, ele sempre quer estar perto do seu povo, por isso ele está sempre procurando uma maneira de estar perto. Veja que quando Moisés ele liberta o povo, Deus ele ordena que Moisés faça uma tenda, aonde há um lugar separado, aonde a presença dele se manifesta, aonde Deus pode descer e falar com o povo. Naquele lugar, olha o nome do lugar, Tenda do Encontro. O nome do lugar, Tenda do Encontro. O tabernáculo, chamado Tabernáculo de Moisés, era também chamado de Tenda do Encontro. Era onde Deus se encontrava com o povo. Deus ele quer armar uma tenda do encontro contigo. Um lugar onde ele possa se encontrar contigo. Um lugar onde ele possa descer e a presença dele se manifeste de uma forma poderosa. Onde você possa sentir, onde você possa ouvir a voz dele. Depois de Moisés, Salomão ele constrói o templo, que é uma representação daquela tenda, só que em um formato um pouco maior, porque tem toda a base estrutural, toda a construção e tudo de uma forma mais sólida, porque a tenda armava e desarmava, porque o povo estava no deserto caminhando de um lado para o outro, então ele armava e desarmava. Já o templo era fixo, em um local escolhido, para que ali se construísse e a presença de Deus se manifestasse. Depois aquele templo ele é destruído, mas Deus envia um novo templo. Quem? João ele vai dizer: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Essa palavra habitou no original, no grego, é skinou. Skinou é armar uma tenda, armar um tabernáculo. Ou seja, o verbo se fez carne e armou uma tenda entre nós. Armou um lugar de habitação, armou um lugar de morada, armou a tenda do encontro. Jesus é a tenda do encontro de Deus conosco, pois a Bíblia diz que Jesus é a imagem do Deus invisível. Jesus, ele veio para estar no meio do seu povo, para que nós pudéssemos, através de Jesus, ir ao encontro de Deus. Por isso, João ele vai escrever aquilo que Jesus está falando, dizendo assim, ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém pode ir a Deus senão por meio de Jesus, pois ele é a tenda do encontro. Ele é o tabernáculo de Deus. É ele que habita aonde o povo deve estar para se encontrar com Deus. Então, Jesus, ao subir, ele diz, eu vou porque se eu não for, ele não pode vir. Ele quem? O Espírito Santo, o Paracleto, o amigo, o conselheiro, o consolador. Então Jesus vai, mas ele envia o Espírito Santo. E o Espírito Santo é aquele que nos liga a Deus.
A Bíblia diz que no dia que ele desceu, algo tremendo aconteceu. Estavam 120 pessoas reunidas e a Bíblia diz que ouviu-se um som. Não foi um vento, como muitas pessoas dizem. Não. Ouviu-se um som, como de um vento veemente e impetuoso. O som feito pela descida do Espírito Santo é como se estivesse tendo ali um vento muito forte. E a casa se encheu de quê? Do vento? Não. A casa se encheu do som. E todos foram cheios do Espírito. E viu-se línguas repartidas como que de fogo, que pousaram sobre suas cabeças. No momento da descida do Espírito Santo, um grande som foi feito, um grande barulho foi feito. O Espírito Santo, ele chegou. Ele chegou para habitar não entre nós, mas habitar em nós. Fazer parte das nossas vidas. Aquele que confessa a Jesus e se deixa moldar, a Bíblia diz que ele é batizado com o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele traz ao ser humano a capacidade de poder ouvir Deus. Porque no passado, só quem podia ouvir e transmitir eram os sacerdotes. Os sacerdotes estavam na tenda do encontro, ouviam o que Deus tinha para falar e trazia para o povo. Ou um profeta designado. Um profeta que o Senhor escolhia. Ele ouvia a voz de Deus e transmitia para o povo. Mas a partir da descida do Espírito Santo, eu, você, qualquer pessoa que confessa a Cristo, que entrega a sua vida para Ele, ele pode ouvir a voz de Deus. Ele pode ouvir porque agora um caminho foi aberto. O escritor de Hebreus vai dizer que o sacrifício de Jesus, por intermédio desse sacrifício, ele abriu um caminho através do véu que foi rasgado por meio do seu sangue. Nós temos livre acesso à presença de Deus. Através do sacrifício de Jesus, nós adentramos a presença do Senhor. Nós podemos falar e nós podemos ouvir aquilo que Deus tem para falar conosco. Nós podemos apresentar a Ele as nossas orações. Mas sabe qual é o lugar que mais Deus se manifesta? É quando eu, você e outros nos juntamos. Aí nós formamos a igreja. Porque a igreja é a representação de Deus na terra. A Bíblia vai dizer que onde estão 2 ou 3 reunidos no seu nome, Ele está presente. O que é a igreja? A igreja, no contexto grego, é as pessoas que se reuniam para falar sobre um assunto político, para debater sobre a política do reino. A igreja, no contexto cristão, no contexto bíblico, são pessoas que se reúnem para falar sobre a política do reino, sobre o reino, mas não o reino desse mundo, mas o reino de Deus, o reino dos céus. E ali falando sobre o reino, que a presença do rei se manifesta, porque nós estamos invocando o reino. E o rei se manifesta em nosso meio para falar conosco qual é as suas diretrizes, para falar conosco quais são as suas ordenanças, para falar conosco qual é a sua vontade. E aqueles que estão ali reunidos, eles ouvem a voz do rei. E ouvindo a voz do rei, colocando em prática, o reino é manifesto, o reino acontece. Jesus, ele disse, se eu expulso os demônios pelo poder de Deus, o reino de Deus está entre vós. Se nós manifestarmos a vontade de Deus aqui na terra, o reino de Deus se manifesta em nosso meio. O reino de Deus, ele aparece quando nós manifestamos a vontade do Senhor.
O Senhor, Ele quer estar comigo e contigo. O Senhor, Ele quer fazer morada em nossas vidas. Não só estar em nosso meio, mas estar em nós. Estar em nossas vidas, para que todos sejam alcançados pela sua misericórdia, para que todos sejam alcançados pela sua salvação, para que todos sejam alcançados pela sua transformação, para que todos possam viver no jardim que ele tem implantado para nós. Um jardim, assim como ele plantou lá no Éden, um jardim, e colocou o homem ali para viver. E o homem não tinha necessidade de nada, porque ele era suprido de tudo, principalmente da presença de Deus. Assim Deus quer na nossa vida, que venhamos morar no seu jardim e sejamos supridos de tudo, principalmente da sua presença, que sempre será constante em nossas vidas. É isso que Deus quer para mim e é isso que Deus quer para você. Amém, meu querido? Que essa palavra ela possa ficar gravada no seu coração e possamos estar sempre na presença do Senhor.